Oi, gente! Na aula de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer esse chaveirinho fofinho aqui de tulipa, tá? Coloquei uma chave aqui pra mostrar pra vocês como que ele fica e ele já fica direto presinho aqui na argola, tá? É uma peça que fica bem fofinha e a gente vai aprender ela aqui hoje. Então, vou mostrar pra vocês os materiais que eu utilizei pra fazer essa florzinha nessa cor aqui, tá? Então, usei aqui fio amigurumi, eu utilizei na cor vermelha 3611 rubi. E a parte do cabinho foi essa cor aqui, 5741 periquito, tá bom? Com esses fios amigurumi, eu utilizei a minha agulha Tulip 2.2, tá? Mas você pode utilizar a agulha que for melhor pra você, a agulha que você estiver habituada. A gente usa também um pouquinho de enchimento e, gente, é bem pouquinho enchimento mesmo que vai, tá? É só nesse pedacinho aqui dele, você não precisa encher muito. E as linhas também, a gente utiliza muito pouquinha linha, tá? É com retalhinho que você tiver aí qualquer cor verde, qualquer cor colorida pra fazer a flor, você usa esses retalhos aqui e você não vai gastar quase nada de fio mesmo pra fazer essa florzinha, tá? Então, o custo dela de material é muito baixo, eu chuto que seja aí nem R$ 2, né? E você consegue ter uma lucratividade bem alta em cima dela, justamente porque os materiais que a gente gasta aqui é simbólico, né? É retalho mesmo que a gente utiliza pra fazer, tá? Outra coisa que a gente precisa levar em conta é a argolinha, né? Então, a argolinha de chaveiro, mas é uma coisa bem baratinha também, então a gente vai precisar utilizar também uma argolinha, agulha de tapeceiro para fazer arremates e a tesoura, tá bom? Então, agora a gente vai pro vídeo e eu vou começar a mostrar pra vocês aí o passo a passo de toda essa florzinha aqui. Bom, gente, então vamos começar a fazer a parte da tulipinha, né? A primeira parte que a gente vai fazer é a parte da flor. Então, eu já peguei aqui a minha agulha e vou pegar aqui a minha linha na cor vermelha pra fazer a parte da flor, tá? Mas você pode utilizar aqui a cor que você quiser. Vou começar fazendo um anel mágico, tá? Então, eu seguro esses dois dedos aqui assim, passo uma volta aqui por cima, cruzando, formando um X. Vou pegar a minha agulha por baixo desse fio que tá por baixo, trazer esse que tá por cima pra frente, fazendo essa argolinha aqui. E vou laçar, ó, essa linha que tá vindo aqui, pra prender o meu anel mágico, tá? Aqui eu fiz o meu anel mágico que já tá pronto. Agora, dentro aqui do anel, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá fazer o nosso ponto, né? Puxa a linha aqui, faz o primeiro ponto, entro aqui no anel pegando sempre as duas alcinhas, trago a linha pra frente, fecho aqui o ponto baixo. Vou repetir isso aqui 6 vezes. Já fiz 3, 4, 5 e 6. Então, aqui eu terminei os pontos e eu posso fechar o meu anel. Então, eu preciso sempre passar os pontos pelas duas alcinhas, porque na hora que eu puxo aqui, né, acontece então a mágica do anel, né? Por isso que ele chama anel mágico. Então, você pode fechar aqui, não precisa fechar muito por enquanto, depois a gente fecha mais. Agora, eu volto a agulha aqui na linha e vamos fazer a segunda carreirinha, onde a gente vai fazer 6 aumentos. Então, a gente vai fazer sempre 2 pontos na mesma base aqui. Então, a gente pega aqui o primeiro ponto que a gente fez na carreira anterior, né? Aí, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto para fazer o aumento. Aqui eu não coloco marcador porque é uma carreira muito pequena, então eu gosto de ir contando. Já fiz 2, 3, 4, fiz o segundo aumento, né? Aqui no próximo, 5, 6, e assim eu vou fazer até chegar no 12. Terminei a segunda carreira e agora sim eu posso puxar mais o anel para fechar. Vocês estão vendo que ficou um buraquinho aberto aqui, ó? Então, agora eu posso fechar mais aqui, puxando esse fiozinho que sobrou, até fechar bem aqui certinho o anelzinho, tá? Agora, a gente vai para a próxima carreira, que é a carreira de número 3. Então, aqui na carreira de número 3, eu vou fazer a sequência de um ponto e um aumento 6 vezes, tá? Então, eu começo fazendo aqui o meu primeiro ponto. Quem quiser marcar, pode marcar. Então, aqui, ó, você marca o primeiro ponto da carreira com seu marcador, com seu pedaço de linha, como você preferir. Fiz um ponto, agora eu vou fazer um aumento, né? Que quando a gente faz aqui os 2 pontos na mesma base. E eu preciso repetir essa sequência 6 vezes. Eu já fiz uma, agora eu vou fazer a sequência aqui de novo. Então, aqui um ponto e um aumento no próximo. E aí, eu vou repetindo isso, fazendo um ponto e um aumento, até que eu vou chegar, então,
no meu marcador. Tô finalizando a última sequência aqui, fazendo, né, o aumento para terminar essa carreira de número 3. Então, para contar as carreiras, ó, você vai contando essas voltinhas. Então, aqui é a primeira, essa foi a segunda e essa foi a terceira carreira que a gente fez, tá? No anel mágico, a gente tinha 6 pontos, depois a gente fez 6 aumentos, então a gente ficou com 12. E agora, fazendo a sequência de um ponto e um aumento 6 vezes, nós totalizamos aqui o final dessa carreira com 18 pontos. Nesse momento, eu já acabei as carreiras onde eu faço os aumentos, né, na nossa florzinha. Então, a minha base já foi expandida até o número de pontos que eu queria. E agora, eu preciso crescer essa florzinha aqui pra cima, né? Preciso subir ela aqui. Então, vou fazer agora algumas carreiras retas de 18 pontos baixos mesmo, tá? Então, vou fazer agora as próximas carreiras sempre ponto sobre ponto. Terminei as carreiras retas, né? Como eu falei pra vocês, serve pra crescer o nosso trabalho. Então, aqui era a nossa base, que a gente fez até 18 pontos baixos. E aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com 18 pontos baixos, tá? Carreiras retas aqui, sem aumentar e sem diminuir nada. Como que eu consigo contar? Eu usei o fiozinho do anel mágico aqui pra marcar, né? E aí, as carreiras que estão acima dele são as carreiras retas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá bom? Agora, eu vou dar uma pausa aqui na parte da florzinha e eu vou começar a fazer a folhinha, tá? A folhinha da nossa tulipinha. Então, a folha, a gente não vai começar com o anel mágico, tá? A gente vai começar fazendo ela com correntinhas. Então, para começar a nossa correntinha, a gente precisa fazer primeiro um nó corrediço, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, o fiozinho, tá? Vai torcer ele assim, tá? Vai torcer. E aí, você vai entrar com a agulha aqui dentro e puxar essa linha aqui, ó, pra dentro dessa argolinha que você formou, tá? E aí, você pode puxar aqui, ó, ajustando até a argolinha ficar ali justa mais ou menos na sua agulha, tá? Esse é o nó corrediço. A partir dele, a gente vai começar a fazer as correntinhas, tá bom? Então, a gente vai fazer 12 correntinhas, tá? Pra começar o trabalho. Como que a gente faz a correntinha? Então, a agulha tá aqui na argolinha, você vai pegar essa linha aqui que tá apoiada no seu dedo, trazer pra dentro e vai seguir fazendo assim até dar 12 correntinhas, né? Esse é o ponto, acho que nem chega a ser considerado um ponto, mas é a técnica mais básica aqui do crochê, né? Deixa eu voltar contando que eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Essa argolinha, a alcinha que fica na agulha, não é considerada como uma correntinha, tá? Então, feitas as 12 correntinhas aqui, nós vamos começar o trabalho pulando a última correntinha que a gente fez, tá? Que é essa daqui. Então, a gente não vai utilizar ela e a gente vai começar aqui o trabalho na penúltima, tá? Então, a gente vai trabalhar primeiro de um lado, depois do outro lado. A gente vai pegar sempre as alcinhas da correntinha. Então, pula aqui a última correntinha que foi feita e a gente vai começar nessa pegando aqui só a alcinha, tá? E aqui a gente vai fazer um ponto baixo, tá certo? Depois que você fez esse ponto baixo, nas próximas correntinhas aqui, a gente vai fazer primeiro um ponto meio alto. Então, para fazer o ponto meio alto, a gente laça aqui na agulha, né, a linha, vai entrar na próxima correntinha só na alcinha de cima também, e aí finalizar passando pelas 3 alcinhas, tá? E agora, a gente vai fazer mais 3 pontos, só que agora vão ser pontos altos. Então, laça também, entra na próxima argolinha aqui da correntinha. Vai fazer o mesmo processo do ponto meio alto, mas vai laçar de 2 em 2. Então, vai passar em 2 primeiro, depois em 2. Então, a gente fez um ponto alto, a gente precisa fazer mais 2 agora. Entra na próxima correntinha, passa aqui. E o último ponto alto. Então, a gente vai entrar aqui na correntinha, passar de 2 em 2. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou prender aqui na próxima correntinha, só na alcinha de cima também, com um ponto baixíssimo. Então, eu passo pela argolinha da correntinha e passo direto aqui na argolinha que tava na minha agulha, tá? E vamos começar agora de novo o processo. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto aqui na próxima correntinha da alcinha aqui. Então, vou fazer um ponto alto,
No próximo ponto alto também, vamos fazer o segundo. E aqui o terceiro ponto alto. Agora, eu vou laçar e vou fazer um ponto meio alto, então, eu vou passar direto pelas 3 argolinhas. E aqui, ó, nessa última correntinha que sobrou, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo e outro ponto baixo, tá? Eu faço um aumento porque agora a gente vai virar o trabalho e vai começar a trabalhar nessas alcinhas do lado de cá que sobraram das correntinhas, tá? E a gente vai fazer, então, o mesmo processo. Então, a gente vai começar aqui do lado de cá agora, das correntinhas, né? Vai fazer um ponto baixo e vai repetir o processo. Depois do ponto baixo, a gente vai fazer um ponto meio alto. E agora, 3 pontos altos. Então, Ó, eu tô carregando esse fio junto pra ele já ficar escondidinho aqui, tá? Depois a gente arremata. Tô pegando, ó, as alcinhas que sobraram aqui, tá? 2 e 3. Sempre pegando as alcinhas. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e no próximo aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui, ó, esse fiozinho, vocês podem puxar e depois a gente corta ele. Vamos continuar. Depois do ponto baixíssimo, a gente segue fazendo 2 correntinhas. E agora, de novo, os 3 pontos altos. Então, vem aqui, ó, na alcinha, na alcinha da correntinha, 2 e 3. Agora, o ponto meio alto, vem aqui. E pra finalizar aqui na última alcinha da correntinha, aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos, né? Que é um aumento. E aqui, as folhinhas da nossa tulipa já tá pronto, tá? Então, aqui, ó, esse fiozinho que a gente foi carregando junto, você pode cortar bem rente aqui, tá? E agora, a gente vai finalizar aqui também, ó, cortando e puxando pra arrematar. Como que a gente vai arrematar? Eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e eu vou fazer um ponto baixo falso, tá? Como que eu faço isso? Então, aqui, ó, esse é o ponto que eu terminei. Esse é o primeiro ponto da minha carreira. Eu vou pular esse primeiro ponto e vou entrar aqui no segundo, tá? Entrar de frente pra trás, passando pelas 2 alcinhas de frente pra trás. Puxa até ela ficar aqui por cima daquele ponto que a gente vai esconder. E agora, eu vou voltar com essa linha aqui pra frente e vou entrar com a minha agulha aqui de frente pra trás de novo, só que só na alcinha aqui de trás desse último ponto que eu fiz, tá? Vai puxando devagar até formar aqui, ó, esse ponto baixo falso, tá? E aí, agora, eu vou esconder essa linha aqui por trás da minha folhinha, tá? Então, você vai escondendo aqui por entre os pontos e depois arremata, igual a gente fez aqui com aquele outro fiozinho. Pronto, já arrematei a folhinha, ela já tá finalizada. E agora, a gente vai fazer a parte que vai segurar a nossa tulipinha na argolinha do chaveiro, tá, gente? Então, aqui eu já tenho a argolinha, né, separada, que eu falei pra vocês. E a gente vai fazer algumas correntinhas, suficiente aí pra gente poder fazer aquele cabinho, né, da nossa tulipa e ser a argolinha também que vai ficar no nosso chaveiro. A argolinha não, é a correntinha, né, que vai ficar no chaveiro. Então, vou começar com o nó corrediço de novo, porque a gente vai fazer algumas correntinhas agora, tá? E aí, gente, você vai fazer aqui a quantidade de correntinhas que você achar suficiente pra formar aqui a alcinha do seu chaveiro, tá? Então, se você quiser ela mais comprida, você vai fazer mais correntinhas. Se você quiser ela mais curta, você vai fazer menos correntinhas. Uma coisa que é importante lembrar é que a gente vai laçar essas correntinhas aqui
nessa argola, tá? Então, você vai fazer o dobro de correntinhas do tamanho que você quer, mais ou menos, tá? Então, se você quer que ela fique aqui desse comprimento, você precisa fazer o dobro de correntinhas, porque ela vai ficar dobrada aqui na hora que a gente prender na argolinha do chaveiro, tá? Já vocês vão entender melhor. Vou fazer aqui algumas correntinhas e vou mostrar pra vocês como é que a gente vai prender ela no chaveiro. Então, aqui, ó, eu terminei minhas correntinhas. E lembra que eu falei pra vocês, ó, eu não quero que ela fique desse tamanho. Na hora que eu for colocar ali, ela vai ficar assim, meio dobrada, tá? Na hora que a gente prender. Então, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Então, é legal você sempre ir medindo. Ela vai ficar um pouquinho menor ainda, porque na hora da gente prender ali, a gente não vai prender exatamente assim, a gente vai dar um nozinho, tá? Então, vai ficar um pouquinho menor. Mas é mais ou menos esse tamanho, tá? Então, é assim que você vai medir. Aí, agora aqui, eu já posso cortar. Já ficou do tamanho que eu quero. Pra gente finalizar aqui, ó, você sempre passa esse fiozinho aqui por dentro e aperta pra formar ali um nozinho, tá, gente? E agora, nós vamos prender, então, aqui essa parte entre a folha e essa base que a gente já fez da nossa tulipa, tá? Então, aqui, eu vou recomendar você utilizar um alfinete pra gente prender, tá? E a gente vai posicionar, então, a folhinha na nossa florzinha, tá? Essa é a parte da frente da folhinha. Essa aqui é a parte do avesso, tá? A parte do avesso que vai ficar em contato aqui com a bundinha da flor, tá? Então, você posiciona bem o meinho aqui no meinho do anel mágico ali, tá? E agora, você vai colocar 2 alfinetes ali só pra segurar no lugar. Cuidado pra você não espetar seu dedo, porque a flor, ela é pequenininha, tá? E também ela tá sem recheio ali dentro, ó. Tá vendo que o alfinete é maior que ela? Ó, então cuidado pra não se espetar. Esse alfinete é só pra segurar aqui a folhinha no lugar, tá? Eu coloco um de cada lado, com cuidado aqui, só pra gente não perder ela de lugar, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Agora, a gente vai pegar essas pontinhas aqui da correntinha e vai passar ali por dentro, tá? Eu tô fazendo esse processo antes de finalizar a flor, porque a gente vai fazer esse arremate aqui das correntinhas por dentro da florzinha, tá? Então, pra facilitar o processo, você pode fazer com ela já fechada também, mas assim facilita o processo. Então, aqui eu vou pegar as 2 pontinhas, ó, que sobraram de fiozinho nas minhas correntinhas e vou usar pra prender aqui na minha tulipa, tá? Pra prender a minha florzinha já com a folha e tudo mais. Então, aqui eu vou passar na minha agulha. E aqui, a gente vai pegar, com cuidado, de novo, pra não se espetar. Vai pegar e vai passar aqui, ó, por entre a folha e por entre a florzinha, tá? E levar aqui pra dentro, ó. Levar aqui pra dentro, até você enxergar a agulha, você vai puxar e esse fio vai vir aqui pra dentro, tá? A gente fez isso de um lado. Agora, ó, você vai ajeitar as correntinhas pra ela não ficar torta. Vai entrar com um fiozinho aqui na sua agulha de novo, agora a outra ponta do fio. Você vai sempre ajeitar a correntinha aqui, ó, segurando ela certinho, na posição certinha, pra ela não ficar torta, tá? Pra não ficar torcida. E agora, a gente vai entrar, ó, um cabinho entrou desse lado, o outro eu vou entrar um pouquinho aqui pro lado, tá? Então, passo primeiro pela folhinha, depois eu entro aqui na minha florzinha, tá? Eu vou fazer o mesmo processo, ó, passei pela folha, passei pela flor, vou sair aqui pra dentro, vou puxar aqui, até essa linha ficar as 2 linhas aqui pra dentro, tá? Agora, eu já posso tirar esses alfinetes. E essas 2 linhas aqui agora, gente, antes de você amarrar, você confere, tá? Se as correntinhas não estão torcidas, tá? Observa isso, ó, as minhas estão retinhas aqui, desse lado e desse lado. Confere se a folha tá virada do lado certo, então, o lado direito dela, né, que é esse lado aqui, ó, tem que tá virado assim pra cima. E esse lado aqui, depois a gente vai colar ou costurar aqui na flor, tá? Então, por isso que o lado avesso vai ficar assim, virado pra cima, olhando de cima. E agora, aqui, ó, esses 2 fiozinhos que ficaram aqui, a gente vai dar um nó bem firme lá dentro da flor, tá? Então, eu vou dar aqui os 2 nozinhos, ó.
Inclusive, gente, se você quiser fazer esse processo antes de subir todas as carreiras retas aqui, você pode também, tá? Porque daí vai facilitar na hora de você dar um nozinho aqui, tá? Então, aqui, ó, você vai colocar ela assim e puxar pro nozinho ficar bem firme lá dentro dela mesmo, tá? Senão, vai ficar muito solto ali, tá? Então, até se você quiser dar uma viradinha aqui na flor, ó, eu vou até virar ela assim um pouquinho, só pra gente conseguir acessar mais fácil ali o fundo dela, tá? E aí, você pode dar uns 2, 3 nozinhos aqui, tá? Bem firme. Puxa bem. Sempre empurrando o dedo assim pra dentro, pro nó ficar bem certinho ali, tá, gente? Aí, você vai... Agora, eu vou desvirar, então, aqui. Vou esconder esses fiozinhos aqui, né, por dentro dela mesmo. Aqui. Esse fiozinho aqui que eu tinha usado também pra marcar as carreiras, ó, eu posso tirar daqui. E agora, gente, você já pode também cortar, né? Eu esqueci, eu já poderia ter feito isso, mas cortar esse fio aqui, né, da sua tulipa, se você já tiver terminado as carreiras retas, né? Se você tiver deixado algumas carreiras ainda pra terminar, pra ficar mais fácil de fazer o nozinho ali por dentro, aí você finaliza a sua florzinha, depois arremata aqui, agora a gente vai finalizar ela mesmo, tá? Se você já quiser prender agora aqui no chaveiro, acho que vai ficar mais fácil, tá? Porque ela ainda tá mais maleável. Então, como é que a gente vai prender? A gente vai pegar essa alcinha aqui e a gente vai pôr nessa parte aqui do chaveiro, né? Não onde tem essa emenda aqui, nessa parte onde tem aqui do chaveiro. E eu vou dar assim, ó, um nozinho, ó. Então, eu entrei com essa parte aqui dentro, passo a florzinha aqui por dentro, ajeito aqui, né? A posição que eu quero que fique, vejo se as correntinhas estão todas alinhadinhas. E aqui, ó, você pode apertar bem, tá? Pra ele não soltar. Pode apertar, deixar bem firminho. E ajeitar na posição que você quer, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo que ficou do tamanho lá que eu falei pra vocês? Tá? Por isso que é legal deixar aí o comprimento e medir certinho na hora de fazer as correntinhas da sua florzinha. Agora, a gente vai terminar, então, a tulipa, né? Nós vamos colocar um pouquinho de enchimento dentro dela. Não precisa ser muito, tá? Então, até vou fazer uma bolinha assim pra pôr aqui, ó. E eu vou utilizar a minha agulha aqui pra me ajudar. Sabe por que você não pode pôr muito? Porque como ela é uma flor aqui, um amigurumi, né, que tem a base aberta, é mais chatinho de lidar. Então, você precisa apertar, pressionar bem esse enchimento lá pra dentro, pra ele não ficar escapando aqui na hora da gente finalizar a florzinha, tá? Então, entra bem aqui com ele. E essa quantidade que eu coloquei já tá bom. Então, agora a gente vai finalizar. Pega esse fio comprido que sobrou aqui da rosinha. Da rosinha não, da tulipa, né, gente? Pega aqui, ó. E a gente vai achar o meio dela, tá? Então, nós finalizamos, vocês lembram aqui, com 18 pontos baixos, né? Então, a gente vai dividir no meio, então vai ficar 9 pontos pra cada lado. Esse ponto onde eu finalizei meu trabalho, né, que foi o último ponto que eu fiz, vai ser bem o ponto do meio, tá? Desse lado aqui. Então, se eu preciso ter 9 pontos desse lado pra dobrar ela assim ao meio, ó. Se eu preciso ter 9 pontos desse lado, aqui já é um pontinho, tá? Já considero um. Então, eu preciso contar 4 pra cada lado, tá, gente? Então, vem aqui, ó. Vou até usar uns marcadores só pra ficar mais fácil pra vocês verem. E isso, gente, se você quiser ir meio no olho, não tem problema também, tá? Mas eu vou usar os marcadores só pra ficar bem certinho. Então, esse ponto que eu finalizei é o ponto do meio. Então, eu preciso contar 4 pra cada lado, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui. E depois aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui desse lado, precisa ter 9 também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Deixa os marcadores aqui. Aonde tá aqui os marcadores, ó, entre esse ponto e entre esse ponto e esse, é onde eu vou dobrar aqui a minha tulipinha ao meio, tá? Então, pode dobrar assim com a mão.
E aqui, eu vou achar do outro lado aqui também o ponto bem do meio, né? Então, aqui, ó, eu vou contar 4 de cada lado. 1, 2, 3, 4. Esse é o meu ponto do meio. 1, 2, 3, 4 do outro lado, tá? Então, aí, eu já entro com a minha agulha aqui e a gente vai costurar aqui metade com metade, né? Então, passei a agulha, eu vou passar algumas vezes aqui entre esse pontinho aqui, né? E o pontinho do lado de lá, vou passar algumas vezes assim a linha, costurando. Uma maneira bem simples mesmo, não tem muito segredo, só passar de um lado pro outro. E agora, a gente vai fechar esses outros dois lados, tá? Então, vou tirar os marcadores. Vai sempre ajeitando aqui o enchimento, gente, pra ele não ficar saindo pra fora, tá? Agora, a gente precisa fechar de assim, tá? A florzinha. Então, aqui sobraram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o 8 é um número par, eu não vou ter aquele pontinho bem do meio exato pra eu pegar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vou pegar no quarto. E aqui eu vou contar também, ó, 1, 2, 3, 4, e vou pegar aqui no quarto, tá? E aí, ó, passando aqui de um lado pro outro, eu aperto aqui os dois. Ó, vem aqui pro meinho pra puxar. E aqui a gente vai seguir fazendo a mesma coisa, né? Passando algumas voltinhas ali, costurando um lado com o outro. Pode passar umas 2, 3 vezes. Aí, você ajeita aqui. Aonde você terminou aqui, ó, com a linha de costurar, você vai entrar por dentro aqui da sua peça, sair em algum lugar aqui dela, puxa sempre bem, e a gente vai fazer um arremate aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse pontinho logo abaixo, vou sair no mesmo, onde tá saindo a minha linha. Puxo. Ó, essa argolinha que forma aqui, eu puxo ela também pra firmar ali de novo a costura. Vou puxando essa argolinha até sobrar aqui, eu entro com a minha agulha aqui pra dar um nozinho. Formo um nozinho e vou voltar com a agulha aqui no mesmo lugar onde a linha saiu, tá? Pra esconder esse nozinho, sai aqui do lado. E aí, você vai puxando aqui, ó, até aquele nozinho ali esconder. E tá vendo, ó, fica um arremate invisível, nem dá pra ver que a gente arrematou ali. Agora, aqui eu posso cortar essa linha. Eu vou esconder aqui o restante pra dentro, com a pontinha da agulha mesmo. Ou se você quiser entrar assim por dentro, ó, e puxando ela já esconde rapidinho. Depois, a gente ajeita esses pontinhos aí que a gente usou pra fazer os arremates. Já dei uma limpada aqui, agora você ajeita com a mão, ó, todas essas quininhas que ficaram, tá? Pra ficar bem certinho. Ajeita a rosinha também, a tulipinha, toda hora eu tô falando errado, né? Ajeita ela aqui. E vocês estão vendo que a folhinha, ela ficou solta, ó. Porque a gente só prendeu ela através dessas correntinhas, tá? Então, o que que eu acho legal que você pode fazer aqui? Ou você pode costurar, né? Pegar um pedaço de linha verde mesmo e costurar aqui, né? Dar um pontinho de cada lado. Ou você pode utilizar também um pinguinho de cola, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou utilizar a cola de silicone, mas você pode utilizar a cola da sua preferência, cola pano, como for. E vou colar aqui junto com vocês. Então, ó, eu vou colocar um pinguinho só mais na base, tá? Que eu não quero que a folha fique totalmente colada nela. Então, eu vou colocar aqui um pinguinho. Minha cola tá vazando, tá, gente? Coloquei um pinguinho de cada lado. Eu só não gosto muito dessa cola porque ela forma essas linhas, mas depois a gente tira. Ajeita pra ficar bem no meio da sua flor, tá? Olha pra ver se tá centralizado. E aí, você vai apertar aqui. Se você quiser, você pode até pôr os alfinetes aqui, ó, com cuidado, né? Porque o alfinete vai... A florzinha pequena, então, ó, ele passa de um lado pro outro. Aí, eu ponho os alfinetes aqui, dos dois lados, ó. Cuidado com o seu dedo. Eu falo isso porque eu sempre me furo, gente.
Então, assim, você prende aqui, pressiona, né? Olha enquanto a cola ainda tá molhada, se realmente tá no lugar que você quer. E aí, você deixa aqui ela quietinha pra secar um pouquinho. E aqui tá o resultado final da nossa florzinha, do nosso chaveiro. Eu até pendurei uma chave aqui simbólica pra vocês verem como que fica ela como chaveirinho mesmo, né? Que é a ideia principal que eu trouxe aqui pra vocês. Mas claro, gente, aqui as possibilidades são infinitas e varia aí com a criatividade de cada um, né? Então, você pode utilizar essa florzinha aqui, sem ser ela presa numa argola, você pode pôr no retrovisor do carro, por exemplo. Você pode pendurar esse cabinho dela aqui em outro lugar, como enfeite, como decoração, né? Então, tem várias ideias aí que a gente pode aplicar com essa tulipinha. E se você fizer ela sem o cabinho também, né? Dá pra você fazer várias florzinhas pra decorar, pra pôr num vasinho, pra complementar suas encomendas. E essa é uma ótima opção justamente pra você enviar de mimo pro seu cliente, né? Porque como eu comentei com vocês, o custo dela é praticamente irrisório, né, gente? É um custo simbólico que a gente tem, é mais o tempo que a gente gasta pra fazer. Mas eu acho que, assim, eu mesma não demorei 10, 15 minutos no máximo pra finalizar essa florzinha inteira. Então, é bem rapidinha mesmo de fazer. Então, acho que é uma lembrancinha bem legal. É legal também utilizar como lembrancinha, né? Já veio uma ideia aqui também pra mim. Lembrancinha de casamento, de aniversário, de chá de bebê. São muitas ideias, né? E só pra deixar aqui pra vocês um parâmetro aí, para caso você queira vender também, que é uma ótima opção para você vender, como eu falei, é uma peça bem lucrativa. De custo, gente, de material, eu vou colocar aqui que eu gastei em linha, né, e enchimento aí, vamos por R$2, tá? Mas um custo, assim, bem irrisório mesmo, eu tô, inclusive, pondo um valor bem a mais do que eu sei que foi gasto aqui. E considerar R$1 dessa argolinha de chaveiro, tá? Então, de custo aqui, eu tive, vamos dizer aí, R$3, né, de material. E aí, gente, esse chaveirinho aqui você consegue vender aí tranquilo por R$15, R$20, dependendo da sua cidade, da forma como você trabalha, né? De como você vende suas peças. Então, tem um lucro aí muito interessante, é uma peça rápida, bem fácil de fazer. E como eu falei, tem essas infinitas possibilidades aí, vai de você mostrar essas possibilidades todas também aí no seu Instagram, divulgar, mostrar para as pessoas ou até mesmo utilizar essa ideia aí para enviar de mimo para os seus clientes e mostrar para eles também, né? Quando você for fazer alguma embalagem, alguma encomenda que vai esse mimo, mostrar para o cliente saber também como que funciona ter uma encomenda aí com você, como que você faz sua embalagem, sua entrega, que isso é muito importante para as pessoas decidirem ali também comprar com você e não com outra pessoa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, façam aí a tulipinha de vocês e me mandem nas minhas redes sociais, porque eu quero ver como que ficou a sua também e qual ideia diferente você teve para utilizar ela aqui. E até o próximo vídeo, tchau!